Saitama é um cara que se tornou herói por diversão, mas ele acabou se tornando o herói mais forte do universo, do multiverso, aliás, do omniverso, de tudo. E isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre isso, né? E eu tô dizendo isso porque ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre ele, sobre o Saitama. Tem muitas perguntas que a gente não sabe sobre o Saitama que a gente tem que saber. Por exemplo, os pais dele ainda estão vivos. Como que ele morava sozinho na cidade Z? Tem muita pergunta sem resposta. A gente vai conversar sobre possibilidades agora nesse vídeo. Vamos lá. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, eu nunca escondi que eu sou realmente muito fã de One Punch Man. Talvez seja meu mangá favorito da atualidade nos últimos anos. Eu não imaginei que fosse uma obra que me prenderia tanto como me prende. Entre todas as obras, ok? É impressionante como um mangá de um cara que mata todo mundo com um soco só consegue ser tão bom. Aí vem você do outro lado e fala assim, mas é muito previsível. E daí? Eu adoro isso. Essa previsibilidade consegue me pegar toda hora. É a mesma coisa que eu falar pra você que você gosta de Chaves, Chapolin. É previsível, mas não é bom? É bom pra caramba. Se você não gosta de previsibilidade tipo Chaves, Chapolin ou qualquer outro tipo de coisa, não adianta. Você provavelmente não vai gostar desse. Mas é bom demais. E eu acho que a grande magia de One Punch Man é nunca tá 100% certo dessa previsibilidade do Saitama. Tô errado? Não tô, né? Eu sei que você pode falar, não, a gente tem certeza que ele vai vencer com um soco só. Mas não passa pra gente uma sensação de, pô, acho que dessa hora vai complicar um pouquinho pra ele, né? E vocês já pararam pra pensar que, de um modo geral, a gente não sabe quase nada sobre o Saitama? A trajetória dele é tão simples que alguns detalhes acabaram passando batido. O próprio fato dele ter ficado forte é um mistério pra todo mundo, que ninguém ali tem uma força minimamente comparada à força dele. E ele fez isso basicamente fazendo flexões abdominais e correndo. Como pode isso? Como é que tem alguma coisa a mais? Então hoje eu vou trazer pra vocês uma lista de coisas que a gente ainda não sabe sobre o Saitama, ao contrário do seu like, sim, isso é uma coisa que eu sei que vocês vão mandar pra caramba. E principalmente eu sei que vocês estão inscritos aqui comigo. Que é isso? Galera, é bom demais essa sensation de você tá aí ou tá aqui. Você tá me zoando aí nos comentários. Não, não faz isso não se puder. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí sim, aí você tá sempre ligado no que tá acontecendo. Preparado pra lista? Vamos lá! 1. Como o Saitama se sustentava antes de entrar para a associação? Bom, dentro do mundo de One Punch Man, depois que o Saitama foi atacado pelo Larry, né, o caranguejão lá, aquele caranguejo da primeira temporada, ele começou o treinamento dele. Foi a partir dali. E foi graças a ele que a Associação de Heróis surgiu. A partir do surgimento da Associação de Heróis, surgiu a indústria dos heróis, que basicamente oferecia pagamentos a qualquer pessoa habilidosa que pudesse enfrentar os monstros. Ou seja, ser herói é uma profissão, dá dinheiro. Acontece que o Saitama passou muito tempo agindo como herói sem sequer saber da existência da Associação de Heróis. Foi o Genos que falou pra ele sobre o registro de heróis. O Saitama achava que os heróis agiam por conta própria. Ele não sabia que existia uma indústria por trás disso. Mas se ele não sabia, como que ele ganhava dinheiro? De onde que veio o dinheiro dele, rapaz? Como? Não é à toa que o Saitama sempre estava atrás de promoções. Ele tinha que pagar barato. Bom, eu tenho algumas teorias que podem explicar parcialmente, ok? Lógico, tô trazendo a pergunta, mas tem que trazer teoria. Mas e a resposta, Pedro? Não dá, não tem resposta, tem que ser a teoria. A primeira é que o Saitama recebeu algum tipo de auxílio para desempregados. Tipo um Bolsa Família, né? Porque, pra quem não sabe, o Japão também tem um programa de distribuição de renda desse tipo. Então pode ser que o Saitama recebesse essa grana e vivia procurando promoções para poder economizar, porque essa grana não vai deixar ele rico. E isso, inclusive, me leva ao próximo tópico, que é 2. Como o Saitama morava sozinho na cidade Z? O Saitama não só morava sozinho, como ele morava no bairro mais assustador da cidade Z. A zona onde ele morava era considerada uma zona perigosa até para os monstros. Isso porque toda vez que o Saitama matava um monstro, ele basicamente deixava um rastro de morte pelas ruas. Isso fez todo mundo acreditar que tinha ali uma criatura poderosa naquele bairro. Então até os monstros tinham medo daquele lugar que o Saitama estava. O problema é que por causa disso, essa zona ficou isolada do restante da cidade. Ninguém mora lá além do Saitama, ele tá sozinho. E talvez seja por isso que o Saitama conseguia pagar aluguel. O imóvel era muito desvalorizado. Quem é que vai morar lá? Então, pô, o cara tem que cobrar qualquer coisa, senão não vai ter inquilino pra ficar ali, né? Vocês lembram que depois que o Saitama destruiu o meteoro, ele comentou que ele foi despejado de um condomínio onde ele morava? Galera, a maioria esmagadora dos despejos são de pessoas que pararam de pagar o aluguel. Então foi isso que fez Saitama sair de lá e morar no pior bairro. Mas como ele era forte demais, ele nunca realmente sentiu que era um bairro perigoso. Pra ele tava num bairro normal. Ele não vê perigo em lugar nenhum, entende? Então pra ele, pô, tá até uma super promoção esse aluguel. Mas a questão aqui não é nem essa, mas sim o fato do bairro tá completamente isolado. Como que chegava a luz? Como que chegava água na casa dele? Furo de roteiro? Ou será que o Saitama usava gato pra desviar luz e água?
Muito feio isso, não faça isso. Ai, 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 hein? 3. Os pais dele ainda estão vivos? Bom, até onde eu me lembro, só existe um único momento em que o Saitama menciona a mãe dele, que é durante a luta lá contra o Cabeça de Martelo. Durante aquela luta, o Cabeça de Martelo começa a girar os braços. E daí o Saitama diz que a mãe dele falou pra ele que era assim que ele brigava quando era criança. Mas a mãe dele nunca apareceu nem em flashback. E olha que existem capítulos do mangá que mostram o Saitama criança, só com 12 anos de idade. E mesmo assim não aproveitaram a oportunidade pra apresentar pra gente, né, pros leitores, os pais dele. Na minha opinião, e insisto, é apenas uma opinião, Velai. Vai cortar isso aqui e levar pra outras redes sociais. O Peter tá inventando, para com isso, hein? Bom, na minha opinião, os pais do Saitama estão vivos sim. E pode até ser que eles apareçam um dia. E o meu argumento é exatamente o fato do Saitama ser uma paródia de outros animes. Ah, o que isso tem a ver, Peter? Me fala um único protagonista de Battle Shonen que tem os dois pais vivos. Se a gente procurar, a gente até acha. Mas se convida, não é tão fácil de pensar assim, né? Tipo, você imaginar rápido. Exatamente por isso é um clichê que eu acho que o Saitama tem os dois pais vivos. Mesmo que eles não tenham importância alguma dentro da história. Porque eu acho que ter os dois pais vivos vai ser uma paródia aos Battle Shonen que os protagonistas não têm os dois pais vivos. 4. Ele pode voltar a ficar fraco? O Saitama ele se tornou o mais forte depois de ter removido o limitador dele. Mas será que ele tá condenado a permanecer desse jeito pra sempre? Tipo, sempre ultra, mega forte, infinito de forte? O Hulk é super forte, mas a força dele é limitada pela mente do Bruce Banner dentro dele, que faz ele se acalmar, concorda? O Superman já tem a força dele limitada pelo senso moral que ele tem. E o Goku, por exemplo, para aumentar a força dele, precisa continuar treinando e despertando novas transformações. Do contrário, a força dele também reduz. Mas e o Saitama? Ele tá eternamente preso num corpo sem limitador? Tipo, ele não precisa treinar, não precisa nada pra aumentar a força, tá ali, ele tá já com força infinita. Será que tem alguma coisa que pode fazer ele voltar a ficar fraco? Parar de treinar não é uma opção, porque o Saitama já parou de treinar há muito tempo e a força dele parece que só aumentou. Você não vê o Saitama treinando? 5. Quem o inspirou a se tornar herói? Mesmo antes de existir a associação de heróis, já existiam heróis. Tanto que capítulos mais recentes mostraram que o Blast já agia como herói há mais de 20 anos, né? E que foi só há 3 anos que ele descobriu a existência do God e começou a investigar sobre isso. Só que durante a luta contra o Caranguejo, galera, o Saitama ele falou que desde pequeno o sonho dele era se tornar um herói poderoso. E se esse era o sonho dele, é porque algum herói inspirou ele. A gente parte desse princípio. Olhando só para os heróis que a gente conhece, pode até ser que o Saitama se inspirou no Blast, né? Afinal, o Blast já era um herói, provavelmente já era conhecido, super notório. Mas existe também a possibilidade do Saitama ter se inspirado em algum herói ficcional do mundo dele, de algum mangá ou de algum anime, até por causa do visual dele ser o visual clássico do super-herói. Roupa colada, cinto, botas, luva e capa, né? Então, ele tem que ter tirado aquele visual dele de alguma inspiração. Seria interessante descobrir quem foi esse herói que inspirou o Saitama, né? Pra quem sabe, um dia o Genos agradecer a ele por ter inspirado o mestre dele a se tornar um herói. Isso seria, ó, bacana demais. Mesmo que fosse ficcional, talvez uma menção, pô, seria maneiro demais. A gente já viu, inclusive, ali no primeiro episódio, uma homenagem ao Chapolin. Quem é que lembra dessa? Eu lembro. Agora eu duvido de verdade, você que tá aí, fazer alguma pergunta que não tem resposta sobre o Saitama. Mas não pode inventar, tem que ser alguma coisa dentro da obra, vai. Comenta aqui, você vai perguntar quantos átomos tem o Saitama? Para com isso. Comenta alguma coisa que você acha que é possível a gente tentar criar uma teoria. Manda ver. E não esquece, olha a redoma pra você tocar. Só se meter o seu digital aqui, pode ser do dedo esquerdo. E é muito importante, coloca aqui agora, ativa o sininho aqui. Que é isso? Porra, é bom demais. Olha o combo, olha o combo. Tamo junto, espero você aonde? No próximo Bate Vídeo. Valeu, galera, até a próxima. Fui!